Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, com muita alegria, uma pílula do Evangelho muito especial. Nesse dia de hoje, feriado nacional, um dia de finados, oportunidade muito grande que muitas pessoas têm de refletir sobre a sua relação com a vida e, por que não dizer, com a sua relação com a morte. Que a bondade divina possa trazer leveza à sua alma, possa trazer suavidade, meus amigos, às reflexões para que o nosso coração possa seguir feliz. Olha, muitas colocações nós poderíamos fazer aqui a respeito do dia de hoje. Mas ao invés de falar da morte, da nossa relação com o desencarne e assim por diante, que a gente sempre fala disso nas pílulas, nos demais dias, eu queria te falar da morte ou da nossa relação com ela sob um outro ponto de vista, sob o ponto de vista do perdão. Olha que interessante. No calendário judaico, o dia do Yom Kippur é considerado o dia mais importante. É mais ou menos o equivalente ao Natal para os cristãos, ou ao período especial do Ramadã para os muçulmanos. É um período em que as pessoas param, na verdade, um dia específico em que se para se perdoar. Perdoar a vida, perdoar o futuro, o passado, perdoar outras pessoas e, por que não dizer, perdoar a si mesmo pelos erros cometidos. E por que o Yom Kippur é tão importante? Porque pessoas que carregam mágoas no coração são muito mais infelizes, Pessoas que carregam tristezas incuráveis, elas não conseguem se conectar de verdade com a capacidade de reiniciar a sua vida a cada novo dia. Então, feliz das pessoas que podem, não precisar pedir perdão porque não se ofendem, mas na maioria dos nossos casos, esse dia é importante, porque nos ajuda a seguir. Pois bem, muitos cristãos fazem isso no Natal, talvez alguns muçulmanos façam isso no Ramadã, essa autorreflexão, mas eu acho que esse dia de hoje, de finados, é uma oportunidade ampla que todos nós, independente de credo, de religião, independente de qualquer coisa, nós podemos fazer também. Parar para perdoar a vida pelas coisas que não saem do jeito que a gente gostaria. E por que não dizer, também perdoar a morte e a sua presença entre nós. Sabe, meus amigos, a bondade divina ela é muito infinita. E muito embora, lógico, tantas coisas injustas, a princípio, aparentemente, aconteçam no nosso dia a dia, mortes prematuras, violentas, pessoas que muitas vezes poderiam ter um destino maravilhoso e são separados, de outros entes queridos através de doenças que vêm de maneira dilacerante, terríveis, ceifando a vida física, tudo isso pode fazer com que a gente tenha um coração amargo se a gente não tomar cuidado. E com que nós olhemos para a morte com a raiva e com uma angústia muito grande, esquecendo também dos benefícios da morte que faz parte da criação de Deus. A gente se esquece, que a morte nada mais é do que o fim de um ciclo. E que esse ciclo, foi criado pelo próprio Pai. Não a forma como nós morremos, que depende muitas vezes da maneira como nós vivemos, mas indiscutivelmente a presença da morte é abençoada por Deus, lógico, afinal tudo vem dele, não é verdade? Então é óbvio que tudo que vem do Senhor só pode ter um fim útil, produtivo e bom, porque Deus é amor. Então aprender a olhar a morte com leveza, perdoar a presença da morte, meus amigos, nos liberta para que a gente possa viver bem a nossa vida. Isso é muito importante. E se a sua mente, a sua concepção entende a lógica da reencarnação e de como ela é presente no nosso dia, a leveza com que a gente vai encarar a presença da morte é muito maior, sabendo que nada acontece por acaso. Em que a vida não acaba, quando a vida física se extingue. Antes, pelo contrário, ela continua de maneira, inclusive, muito mais intensa até do que aqui quando nós estamos na matéria. Eu sei que entender tudo isso não tira a saudade, lógico. Eu também tenho muitas saudades, Esse ano, vocês sabem que nos acompanha, tive um parente muito especial, minha querida vovó, que desencarnou recentemente, uma outra avó minha tinha desencarnado também alguns anos atrás. Pessoas tão próximas ao coração, a gente sente muita saudade. Mas é diferente quando a gente tem um olhar generoso de Deus, que nos ajuda a ter uma saudade doce, ao invés de uma saudade amarga, angustiosa, normalmente escondendo outros sentimentos que estão dentro do nosso coração, que às vezes a gente não se dá conta. Isso é muito sério. Olha que interessante, a doutora Elizabeth Kubler-Rosa, criadora da tanatologia, uma mulher notável, é a responsável por ajudar a despertar a atenção de profissionais da saúde no mundo todo para humanizar os hospitais. Ela
acabou criando esse processo de estudo, né, da morte assistida. O que é isso? Hoje nós temos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais no mundo todo que se preparam para dar suporte a pacientes terminais e aos familiares desses pacientes. E a doutora Ross foi quem começou tudo isso, lá depois do final da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, é uma mulher notável, vale a pena você estudar a vida dela, ler os livros dela. Ela relatou muitos casos de morte que ela acompanhou. Foram mais de 15 mil pessoas, né, que ela ajudou a ter uma morte física digna, um desencarne digno, e principalmente acompanhando os seus familiares. E dizia a doutora Ross, aprendi muito com essa experiência. Inclusive, mitos para mim foram quebrados. E olha que ela não era uma mulher religiosa. Ela era muito espiritualizada, muito bondosa, mas não era adepta de nenhuma religião. Olha o que ela percebeu e o que ela sempre divulgou. As pessoas dizem que têm medo da morte. Mentira. Eu afirmo que elas têm medo da vida, porque foi o que eu vi. Porque o grupo de pessoas que ia morrer e estava com medo da morte sempre falavam da vida que não tinham vivido, dos arrependimentos que tiveram, né, dos sentimentos nobres que poderiam ter vivenciado e não vivenciaram. Então elas estavam, na verdade, com medo da vida, porque a morte funcionava para elas como um espelho retrovisor. Olha que interessante. E aí dizia a doutora Rosa, em contrapartida, as pessoas que eu acompanhei, foram inúmeras que morreram sem medo algum da morte, mais leves, inclusive até agradeciam pela oportunidade de se despedirem, de fazerem coisas importantes, eram pessoas que tinham vivido bem a sua vida. E viver bem não é ter uma vida fácil. Não, viver bem é aprendido a perdoar, tido leveza, choraram nos momentos difíceis, sorriram nos momentos alegres, mas viveram. Não estavam com sentimentos parados, entende? No seu coração. Aí falava a doutora Ross, não é a morte que nos prejudica ou traz medo, é a falta da consciência da forma de viver. Ora, meus amigos, não é a mesma coisa que a espiritualidade superior nos ensina? E aí dizia a doutora Ross, quanto aos parentes, nós que ficamos, né? Os parentes que eu acompanhei, e que sofriam de maneira profunda anos e anos depois da morte dos seus parentes, não eram aqueles que tinham muito amor, porque você não mede a intensidade do amor pelo tamanho do sofrimento, pelo contrário, muitas vezes a pessoa sofre demais por culpa, não é por amor, é uma culpa de não ter feito o que deveria ter feito, de não ter amado enquanto pôde. Então aquele sofrimento muitas vezes não está mostrando nada de amor. Falava muito bem ela, porque o amor, ele é leve, ele é doce. E dizia ela, porque quem ama de verdade faz o que pode fazer pelo seu parente ou pelo ser que ama, inclusive pelo seu animalzinho, não importa. É uma pessoa que caminha com leveza, né, em relação à sua própria vida. Embora sinta saudade, lógico, né, porque saudade a gente sente do que é bom, não é verdade? Vai ser uma saudade doce e leve. Então vejam, meus amigos, que o ensinamento maior aqui qual que é? Vivamos bem nossa vida. Espalhemos amor, onde quer que estejamos, porque o amor, ele é o elixir que protege a nossa alma da tristeza, da angústia e do sofrimento. Então esse é um dia de amor, por incrível que pareça, porque é o dia de lembrarmos de quem nós amamos com amor, até para que eles, que estão em contato direto conosco no mundo espiritual, recebam essa vibração doce. Porque quando a gente vibra com angústia, tristeza ou com revolta, né, com ressentimento, e eu sei que às vezes é difícil para muita gente não vibrar assim, ainda mais para quem tem que conviver, né, com a ideia de o desencarne muitas vezes violento, a princípio prematuro de alguém que tanto amou, a pessoa fica revoltada, mas não é possível, por que com fulano, por que com meu filho, não é por que com meu pai? Calma, calma, confie na bondade infinita de Deus. Tenha certeza que um dia, se não agora, no futuro, mas um dia, tudo vai ser explicado, porque nada acontece por acaso. Gente, lembre-se, a grandeza divina é muito perfeita, é muito grande, literalmente falando, né? Para permitir que uma só folha caia, sem que haja um propósito para isso, lembrando os ensinamentos de Jesus. Por isso que o Evangelho traz leveza ao coração. E por isso que eu te digo que o dia de hoje é um dia de perdão, é um yunque puro pessoal para todas as pessoas. Liberte-se de coisas fúteis que apertam seu coração e às vezes está fazendo você viver uma vida mais ou menos, porque amanhã a morte física chega para o seu corpo, você chega no mundo espiritual e vai estar lá arrependido, né, de ter perdido tempo com tanta bobagem. E se alguém que você ama já desencarnou, envie amor, gratidão, alegria e perdoe a presença da morte, por mais difícil que seja. Porque já pensou como seria cruel, né? A gente viver no mundo de hoje dessa forma, uma vida eterna, intensa, né?
com tantas dores, sofrimentos, angústias, sem a chance de recomeçar a nossa aprendizagem, de reformular o nosso ser. E a morte é esse presente. É por isso que ela é abençoada por Deus. Afinal, se a morte existe, é porque Deus a criou. A forma como se morre, repito, vai depender de várias circunstâncias das nossas escolhas, mas a morte nada mais é do que uma transformação para a verdadeira vida. É uma porta, que se abre para um outro cômodo da vida verdadeira. Imagine a sua vida como uma grande casa e que de repente a vida física é a sala que a gente fica a maior parte do tempo. A morte é a porta que você passa para ir para a cozinha, para ir para os quartos, para outros planos da mesma casa. São outros aspectos da mesma vida. Imagina uma pessoa que vivesse dentro da sala e acha que só existe a sala dentro da casa. Ia ficar estranho, né? Pois é a mesma coisa com quem acredita que essa vida é única e que só existe isso aqui que a gente está vendo. Pelo contrário, o amor de Deus é muito grande e é muito maior do que a gente supõe. Então que Deus te abençoe nesse dia, te inspire a viver, a perdoar a si, perdoar a morte e caminhar da maneira mais leve que for possível. Leveza, meus amigos, maior leveza para você e para aqueles que você ama tanto. Que uma prece toda carinhosa te acompanhe no dia de hoje. Faça um evangelho no lar, com a sua família. Dedique o evangelho para quem você ama. Pode ter certeza que onde quer que as pessoas que você ama e já desencarnaram estejam, elas vão ficar muito, muito felizes de receber essas vibrações doces do seu coração. Tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz. Daqui a pouquinho, vamos estar juntos lá no Joana de Ângeles, lá em Belo Horizonte, às 20h. A transformação pelo amor. Vai ser oportunidade da gente refletir um pouco mais sobre esses assuntos. E se você puder estar presente, com certeza vai ser uma alegria enorme te receber. Então fiquem com Deus, luz e paz para o seu coração. E lembre-se, amor sempre, como uma forma de viver que liberta-nos da angústia e do sofrimento e que nos ensina a perdoar a nós mesmos, perdoar aos outros e, por que não dizer, a própria vida das coisas que a gente não entende. Fiquem com Deus, luz e paz e até breve, até muito, muito breve.